do que um gerenciador de problemas. Às vezes vocês ficam sabendo de um grande problema que saiu de dentro dos vestiários. Mas os muitos e os pequenos e muitos deles, talvez vocês não tenham noção. E são esses que não podem ter uma vida longa. São esses que não podem deixar de ter uma abordagem rápida. Você tentando solucionar isso e jogando com lealdade, você pode ser, inclusive, não tão leal, lealdade que eu falo assim, no sentido de uma tomada de decisão, por exemplo, um caso como o Luciano, que foi titular até outro dia. Como que eu abordaria o Luciano para fazê-lo entender que ele é tão importante quanto, mesmo que não esteja iniciando a partida? É fácil para o atleta? Não. Eu dou a razão a ele? Total. Eu falo, Luciano, você tem razão em relação ao que você deva pensar. Agora, tente entender a minha posição. O que eu preciso para esse jogo, a atitude que eu tenho que tomar. São pequenos detalhes que você não pode perdê-los dentro de um processo. Na sua entrevista depois da vitória sobre o Flamengo, com a taça conquistada e tudo que ela representa para você e para o São Paulo, você falou muitas coisas interessantes, você deu uma entrevista muito sóbria no momento de euforia, é a sua característica, abordou essa questão que te deixou magoado do feijão com arroz, etc. Mas você falou uma coisa que ficou na minha cabeça, você disse, agora não sei se exatamente com essas palavras, você disse que nunca tinha participado da preparação de um jogo como tinha sido a preparação da segunda partida contra o Flamengo. Eu adoraria que você pudesse elaborar mais e nos dar mais informações a respeito disso. Porque ali você ficou nisso, você só deixou essa e ninguém mais quis saber disso. É que na realidade foram em cima das 4 partidas finais. Foi um trabalho minucioso de todo o nosso departamento de futebol. Todos se preocupando com alguma coisa que pudesse fazer com que, num contexto, nós pudéssemos acrescentar. Então o setor de análise levantou tudo que foi possível. Tudo que foi possível a respeito de tendências. Porque assim, as pessoas às vezes avaliam, olha, saiu aquele gol da determinada equipe porque o camarada fez uma finta, invadiu, teve um movimento. Esse movimento se repetiu nesse jogo? Não. Esse movimento se repetiu no jogo anterior, há 5 jogos atrás? Não. Então, não é um movimento habitual, é um movimento casual. Isso daí não é um movimento trabalhado, é um movimento pela capacidade do atleta no momento de uma decisão, de uma definição, enfim. Então, eu pedi que nós levantássemos 3 possibilidades de tudo que o Flamengo, Corinthians poderiam nos criar como problemas, 3 possibilidades que nós poderíamos aproveitá-las. Os preparadores de goleiros se preocuparam com pênaltis, com cabeceadores, com jogadas ensaiadas, e foi feito um levantamento, só para vocês terem uma ideia, foram vistos mais de 150 pênaltis de cada equipe. Então, nós tínhamos assim, nós municiamos, graças a Deus, nós municiamos todos os nossos atletas com todas as possibilidades possíveis. Olha, o Flamengo pode jogar com uma linha de 5, com a entrada de um volante dentro da linha, saindo para jogar, ele vai passar a jogar com uma saída com 3 homens, fazendo desse jeito, espetando o Wesley pelo lado, trazendo uma possibilidade o Everton Ribeiro, se não for o Everton, se tiver um jogador aberto, aí eles vão acumular funções. Então, nós tentamos mostrar para os jogadores tudo o que poderia acontecer dentro de uma partida. Quer jogassem determinados jogadores ou não, quer entrassem determinados jogadores ou iniciassem com aqueles que estavam possivelmente no banco. Então, a preparação que foi feita, porque nós tivemos esse período, foi tudo direcionado para aquele momento. Nós não tínhamos desconhecimento de nada que pudesse acontecer, tanto contra o Corinthians quanto contra o Flamengo. Poderíamos ser surpreendidos, poderíamos, pelos lances habituais da equipe, das equipes adversárias, por uma jogada individual, por um lance que de repente existisse um atacante vencendo um zagueiro, mas nós não seríamos surpreendidos por jogadas que
que provavelmente estariam sendo trabalhadas para determinadas partidas. O São Paulo é o time mais guerreiro que eu peguei até hoje. E isso nós propusemos, eles aceitaram, entenderam, abriram mão das individualidades para que o coletivo fosse mais forte. O que você quer dizer com guerreiro? É um time de briga, é um time de luta, é um time que não se entrega, é um time que vai ao esgotamento. Aconteceu isso na maioria dos jogos. Por quê? Porque os caras vão ao esgotamento. Eles se entregam como ninguém. Nunca havia acontecido isso em equipe nenhuma. E a arquibancada sente isso, né? Eu acredito que sim. Sente. Porque o maior resgate que nós tivemos não foi talvez a conquista da Copa do Brasil. O maior resgate foi o torcedor passar a acreditar novamente na equipe de São Paulo. O torcedor comprou a ideia. Fato esse que não acontecia. Essa talvez tenha sido a maior conquista. Por isso, quando eu falo que as pessoas às vezes não percebem, só percebem quando ganham. Se ganha é porque teve, se ganha porque é unido, se ganha porque é participativo, se ganha porque é amigo, mas esse time já havia ganho o seu torcedor muito antes. E estava perdendo, e não era questionado. Por quê? Porque deixava em campo, se entregava em campo. Como esse time vai continuar sendo guerreiro e você, ao mesmo tempo, aproveitar o Rames Rodrigues? Olha, o Rames tem as características do Arrasca, teoricamente falando. Não tem por que não usá-lo, não tem por que não aproveitá-lo. Grandes jogadores, eles... Aquele é ótimo, com a bola no pé, acho que ninguém vai discutir. Exatamente. Participação, ele vem melhorando, ele vem evoluindo. O Rames ficou muito tempo afastado de partidas oficiais. Então nós temos que ter um pouco de paciência. Ele próprio está tentando ainda entender que ele vai ser importante em determinado momento. É natural um jogador desse nível. Ele quer jogar a todo instante. Ele se sentindo bem, ele quer estar participando. Só que a mesma lealdade que eu uso com o Rames, eu uso com um garoto da base. Tem o seu momento, vai chegar. Lógico que ninguém fica contente com isso. Eu quero tentar fazer o meu melhor pelo São Paulo. Me responda em 20 segundos. Você acha que isso vai acontecer com o Lucas sendo teu comandado ainda? Talvez seja muito melhor. Para os anos seguintes e com a presença dele. Eu não tenho dúvidas que eu conto muito com o Lucas e a torcida do São Paulo sabe o quanto ele será importante e conta muito com o Lucas. O Lucas sabe disso.